a gente tinha anunciado no nosso Redação Tropical, mas imprevistos acontecem, principalmente nesse BRs nossos, trajeto aqui, né, nesse trajeto que vem de Ipatinga pra Timóteo, Coronel Fabriciano. Eu, particularmente, tô evitando a BR. Eu tô vindo mais por dentro do Morro da Uzipa ou pelo Amaro Lanari, que é mais rápido você chegar que via BR. A BR é uma reta, mas tá ficando mais complicado de vir aqui, né? O caminho com curva tá chegando mais rápido que o caminho pela reta, né? Que seria o mais rápido a reta, né? Enfim, mas tá complicado realmente, mas a doutora Luciana tá aqui com a gente e tal, e é um assunto muito pertinente, prestação de serviço, porque é muito importante o assunto que a gente vai falar agora. Então vamos abrir uma brecha aqui no Bom Dia, matar saudades das entrevistas no Bom Dia. Né? Isso aí. Pronto, vamos lá, vamos assim. Luciana Evarista, advogada imobiliária, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lu, bom dia pra você. Bom dia pessoal, bom dia ouvintes, bom dia Kekel, bom dia Mayra. Pois é, Lu. E bom, pra gente começar, as pessoas entenderem um pouco, a gente gosta de contextualizar, né? E quando a gente fala de direito imobiliário, o que exatamente que a gente pode adentrar? Quais são as principais dúvidas em relação a essa área, Lu? Bom, o direito imobiliário, eu falo que ele está inserido na vida de todos nós, né? Todos nós, em algum momento, vamos fazer um contrato de locação de um imóvel, de uma sala, de uma loja, vamos comprar ou vender um imóvel, ou vamos precisar de realizar um inventário. Então, tudo isso está incluso no direito imobiliário. O direito imobiliário é o direito que reza a respeito das questões dos imóveis. Como que funcionam os imóveis, a regularização, como que funciona a alienação, a venda, a locação. Tudo isso tem que ser muito bem documentado, para que traga segurança para todos os dois lados que estão envolvidos, né? E, por exemplo, nos casos de inventário, até mais de dois lados, né? Nós temos aí casos de herdeiros. Então, tudo isso engloba o direito imobiliário. Bacana. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é até inovador, que é o cadastro único para imóveis, né? Que começará a ser a nível nacional. Exatamente. Qual que é a importância disso? Até então, nós temos os cadastros, os imóveis, eles têm vários tipos de cadastros. Nós temos os cadastros que é feito pelas prefeituras, que são os cadastros municipais, que são os códigos que a prefeitura usa para cadastrar esses imóveis e para tributar a título de IPTU. Nós temos também os cadastros dos imóveis a nível de cartório de registros de imóveis, que aí vai ser de acordo com a circunscrição. Por exemplo, nós temos o cartório de registros de imóveis de Coronel Fabriciano, nós temos o cartório de registros de imóveis de Ipatinga, que engloba também a cidade de Santana do Paraíso. Então, até então, existiam esses dois tipos de cadastro. Quando a gente fala em imóvel rural, a gente também tem um outro tipo de cadastro. E agora, a gente vai ter, a partir do ano que vem, o cadastro dos imóveis a títulos nacionais, que em uma linguagem mais simples, o CPF do imóvel. Todo imóvel que já existe perante essa matrícula, perante o registro de imóveis, tá? Ele também vai existir esse cadastro nacional, ou seja, a partir de um número nacional, eu vou conseguir buscar onde que é esse imóvel, em qual cartório que ele está registrado e as demais informações. Isso para quem, principalmente para gente que trabalha com cartório, é muito importante, porque o que acontece hoje? Quando eu falo, por exemplo, de um imóvel lá de São Paulo, eu tenho 5, 6, 8 registros de imóveis, então eu tinha que ficar fazendo essa busca de onde estava esse imóvel. A partir desse cadastro nacional, isso vai facilitar. Por outro lado, para o proprietário do imóvel também tem essa vai ser um facilitador, mas tem o lado da tributação, porque vai facilitar a tributação sobre este imóvel. O que talvez antes eles não conseguiam ter tanto acesso, a União não conseguia ter tanto acesso a respeito das construções. Esse acesso, como vai ser um cadastro único, ele vai ficar mais fácil para que ocorra essa tributação. E aí eu já vi alguns estudos, alguns parâmetros, até comparando que pode ser que ocorra, né, um aumento na tributação do IPTU aí. E aí entra a questão até mesmo da importância da regularização do imóvel, né? Exatamente, porque quando a gente fala nesse cadastro único, mas nós ainda temos casos dos imóveis que eles não são cadastrados perante o registro de imóveis, né? Tem bairros, e aí a gente está vendo até em Coronel Fabriciano, ocorreu recente em Ipatinga, a REURB, né? Que são os cadastros desses bairros que estão em situação irregular. Sim. Então, tudo isso, essas questões do cadastro único
em primeiro plano, vão ser incluídos os imóveis que já possuem esse cadastro, né? Mas eu vejo que, assim, graças a Deus, as prefeituras, elas vêm tendo essa importância, vêm trabalhando essa regularização dos imóveis, porque é muito importante para a população e é um excelente meio. Para a prefeitura também, né, doutora? Sim, porque se com vai certeza. regularizar, vai ter IPTU, né? Exatamente, para a prefeitura também, né? Porque se regulariza, tem o IPTU. E o proprietário, que às vezes é hipossuficiente, não tem condições de arcar com essa regularização, ele tem essa oportunidade perante a prefeitura. É muito bacana esses projetos de REUB que a gente está vendo no Vale do Aço, essa movimentação. Sim. Olha, o aluguel é uma realidade de muitos brasileiros. E aí, quais são os principais direitos e deveres dos locadores e também dos locatários? Muito bacana a sua pergunta. E aí a gente tem que falar que tem os locadores e os locatários, e em quase todos os contratos de locação a gente tem uma outra figura, que é o fiador. Que também é muito importante. Em relação ao proprietário do imóvel, ele precisa garantir para esse locatário que esse imóvel está nas perfeitas condições, né? Ele precisa garantir a segurança do imóvel. E aí a gente pode falar também das questões das benfeitorias. Porque, por exemplo, se hoje você aluga um imóvel e acontece alguma questão que impede o funcionamento daquele imóvel, o locador ele precisa sim arcar com essa manutenção. Agora, se você deseja fazer uma obra que não vai interferir no funcionamento do imóvel, que não tem essa necessidade, por exemplo, essa parede eu quero pintar, eu quero quebrar, eu quero construir um outro ambiente. Aí o proprietário, o locador, já não tem a obrigação de arcar com esse custo. E da mesma forma que você, enquanto locatário, pode arcar e futuramente você pode ser ressarcido ou não desse valor, dessa benfeitoria, mas em obrigatório o proprietário ele não tem essa, né, ele não tem essa obrigação de te ressarcir. E enquanto o fiador, é até interessante a gente falar isso, porque às vezes a gente se coloca nessa situação de fiador, por confiança mesmo, né, na pessoa, mas o fiador, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque em qualquer caso de inadimplência, em qualquer responsabilidade, ele vai ser responsável tanto quanto o locatário. Você tem alguma dúvida, Kekel, sobre isso? Não, eu tenho uma questão aqui que eu queria perguntar para a doutora. Doutora, a gente sabe que na compra e venda de um imóvel, né, na cidade, você tem o famoso TBI, né? Sim. Então, na área rural também tem algum imposto parecido? Eu vou comprar um terreno na área rural. O terreno na área rural. Kekel, primeira questão dos terrenos rurais. Nós aqui da nossa região, nós temos aquele costume, né? O mineiro, a realidade do mineiro é o seguinte: seu pai, um grande fazendeiro lá na região de Cava Grande, e aí tinha aquele imóvel de 15 hectares. E aí começou a vender os pedaços, vende 1 hectare para um hectare para outro. Então a primeira questão do imóvel rural é ter esta atenção, porque existe o mínimo do módulo rural que você consegue futuramente regularizar. Então, quando um cliente me procura e me traz essa questão, a primeira questão é essa. Ele precisa verificar se esse mínimo que ele está comprando, futuramente ele vai ser possível fazer essa regularização. O mínimo que você fala é a metragem. Isso, exatamente. E qual é o mínimo, doutora? Esse mínimo vai variar de estado para estado. Tá? Em Minas? Em Minas Gerais, o mínimo o mínimo do módulo rural, salvo engano, é 1,1 hectare. Esse é o mínimo do módulo rural que pode ser. E só que aí a gente tem outras questões que podem alterar este mínimo. Por exemplo, o loteamento, né? Pode ser futuramente pode ser loteado. Às vezes, por exemplo, a gente percebe que as cidades crescem e aí aquele imóvel que antigamente era um módulo rural, ele vira um módulo urbano. E aí o módulo urbano já diminui essa metragem. Entendeu? No módulo urbano eu já vou ter outra metragem. Em relação aos impostos, o ITBI é o imposto de transferência. Então, o imóvel tanto urbano quanto rural, você vai incidir, a partir da transferência, vai incidir o ITBI. Porém, a gente tem outros impostos que incidem em casos dos imóveis rurais. Por exemplo, você tem que estar com o INCRA em dia, com o cadastro no INCRA em dia, com o ITR, com o CCRE e todos esses impostos devidamente pagos, tá? O ITR, ele é, da mesma forma que eu disse no caso do IPTU, ele é o imposto que incide sobre o imóvel rural.
E ele acontece também da mesma forma com o IPTU. O IPTU hoje, ele é cobrado a partir do cadastro da prefeitura. E aí entra a importância da regularização. Porque às vezes na prefeitura eu tenho um cadastro do que é o meu imóvel efetivamente, por exemplo, uma casa de 2 andares, e lá no cartório eu tenho só um lote. Então, às vezes, a gente precisa sempre atentar a este fato. Isso não impede uma compra e venda, de forma alguma. Sim. Mas o imóvel, o ideal é que ele esteja sempre regularizado, ele esteja sempre de acordo com o que efetivamente é quando você enxerga aquele imóvel. Não, aquilo ali é isso mesmo. Voltando a essa questão desse imposto, vamos voltar a falar do ITBI aqui. Porque é uma coisa, por exemplo, assim, esse imposto, o dinheiro vai para a prefeitura, a gente sabe disso, né? Enfim, mas porque é meio complexo, porque, por exemplo, assim, é um imposto que não é no imóvel, porque, por exemplo, se eu comprei um apartamento hoje da Mayra, eu vou ter que transferir para o meu nome e vou pagar o ITBI. Aí, amanhã eu vendi para você, você vai ter que pagar isso também. Isso. O ITBI, ele é um imposto que não, é exatamente o que você falou, que ele não incide diretamente sobre o imóvel, ele incide sobre a operação que está sendo feita. Então, o ITBI é imposto de transmissão. A partir do momento que existe qualquer tipo de transmissão entre partes, incide ITBI. Então, se hoje você compra da Mayra, você vai ter que pagar o ITBI. Se amanhã você me vende, eu vou pagar. Eu gosto sempre de trazer falar assim, nada impede que as partes façam da forma que eles quiserem. Mas, em regra, o ITBI é a obrigação do comprador, porque é o imposto da operação. A prefeitura ganha sobre a operação, entendeu? Da mesma forma, por exemplo, que no caso do ITCD. O ITCD é um imposto sobre a operação. Qual operação? Causa mortes ou doação. E aí, o IPTU exatamente, é exatamente isso. O IPTU é um imposto do imóvel. Proprietário do imóvel precisa de pagar o IPTU, é um valor destinado também à prefeitura para obras, para diversas questões, e o ITBI é o imposto sobre a operação daquele imóvel. Correto. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem em transações imobiliárias? Os erros mais comuns: fazer contrato de gaveta e pensar assim, futuramente eu vou fazer a escritura. E aí a gente tem um problema desse futuramente, é que o futuramente nunca é um futuramente daqui 6 meses. O futuramente é descobrir que a pessoa que eu comprei faleceu. E aí a gente tem a questão que é toda a transmissão, que aí precisa de ser feito pelos herdeiros, então vai ter uma burocracia muito maior. Outra questão também, que muitas pessoas acham que é possível você se livrar, digamos assim, do vendedor, é fazer a procuração autorizando o comprador a assinar a escritura de compra e venda. Quando eu trabalhava no cartório, a gente via muito isso. Isso também é uma outra questão muito perigosa, porque a procuração, ela tem valor desde que quem passou os poderes esteja vivo e não tenha alterado o seu estado civil. Se hoje eu, Luciana solteira, faço uma procuração e amanhã eu caso, essa procuração perdeu o efeito. Então eu tô ali, eu nunca mais vi aquele vendedor 15 anos depois. Eu falo, não, mas eu tenho a procuração. Mas e aí? Essa pessoa já faleceu ou essa pessoa já alterou o estado civil e a procuração por isso se torna inválida. E às vezes, até o que eu falou, a questão do ITBI, o comprador, né, ele fala assim, não, vamos fazer o contrato e aí eu vou dar uma respirada e eu vou fazer a escritura. É válido, né, assim, você tá numa transação imobiliária, você quer resolver, mas a gente tem que ter muito esse cuidado, principalmente quem está adquirindo o imóvel, porque eu sempre gosto de falar isso para os meus clientes, quando você está vendendo, você está ficando livre, né? Digamos assim, você pegou o dinheiro e você está ficando livre. Agora, quem está comprando, e se futuramente eu não conseguir comprovar que eu sou o efetivo proprietário? Porque a posse você vai ter. E aí, por isso que surgem tantas outras questões dentro da regularização, que hoje a gente tem para a gente conseguir comprovar essa posse. A gente tem, por exemplo, a uso capião,
que é uma forma de teve em algum momento essas transações que não foram totalmente regularizadas, a gente pode fazer a uso capião. Tem uma recente que é a adjudicação compulsória. E outro dia eu estava falando com uma colega advogada que a gente viu essa novidade da adjudicação e por que é tão difícil na prática a gente conseguir fazer a adjudicação. Porque a adjudicação, ela exige que lá atrás aquele comprador ele tenha feito um contrato muito bem feito. Um contrato muito bem redigido. E o que às vezes a gente percebe na realidade, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, é que o comprador, ele não procura, mesmo quando ele quer fazer um contrato, ele não procura o advogado. Porque quando é um contrato bem feito, não é uma escritura. Por força da lei e dos documentos, né? Mas futuramente a segurança jurídica é muito maior. Correto. Quando a gente tem um contrato, por exemplo, que fala sobre quitação, que fala sobre posse, que fala sobre cláusulas de incomunicabilidade, então tudo sobre os direitos dos sucessores, tudo isso garante para esse comprador. Então, em que pese que seja feito só um contrato no primeiro momento, e às vezes as pessoas têm essa insegurança, por exemplo, em que momento que eu vou entregar a chave para ele? Em que momento para esse comprador, né, o vendedor? Em que momento que ele vai me pagar? Tudo isso, quando tem um contrato bem ajustado, quando existe uma assessoria, isso é muito tranquilo. É mais seguro, ser feito, né? É muito mais seguro. Tudo bem amarrado, né? Exatamente. Doutora, pra gente fechar aqui, eu tenho uma pergunta também que pode ser a dúvida de muita gente. As questões aí da compra de apartamentos, casas por leilão. Leilão até de órgãos federais, como da Caixa, por exemplo. Quais são os riscos, né, de uma compra assim e as obrigações? Por exemplo, assim, eu compro um apartamento que foi leiloado pelo banco, né? Mas tem uma pessoa lá dentro ainda, que essa pessoa não foi colocada para fora, né? Como é que fica? Eu não consigo tomar posse porque eu já vi isso acontecer, pessoas reclamando que compraram um bem, né, um apartamento por um leilão do banco, chegou lá, tinha gente morando, e como é que eu ponho esse pessoal pra fora? Porque esse pessoal também tá amarrado por lei também. Sim. Ele tem seu direito, exatamente, né, por lei também. Como é que fica aí? Quais são os riscos? Esse negócio de imóvel em leilão tá na moda, né? Tá. O pessoal, exatamente, o pessoal, e realmente, assim, é uma forma de aquisição. Você consegue comprar um imóvel em valor muito inferior ao de mercado, principalmente no cenário aqui do Vale do Aço que a gente tem hoje, do boom imobiliário que a gente está vivendo. Os principais riscos e as principais cautelas. Primeiro, você tem que fazer a verificação da confiança desse imóvel, porque hoje os sites, os golpistas aí, eles estão cada dia melhores. Então, a gente vê até passando pelo Instagram, você vê link de imóvel. E assim, outro dia eu vi mesmo de um imóvel que eu conheço, que eu passo lá na porta todo dia, no centro de Patinga, e era um link falso. Então, a primeira questão é a gente pensar na segurança desse imóvel. Nós temos aí os leilões que são da Caixa, do banco. Então, é sempre priorizar essas questões. Tem os leilões também judiciais, que também são bastante confiáveis, né? Então, a primeira questão é sempre verificar a confiança por onde que você está fazendo essa compra através de leilão, se esse leilão é seguro. A segunda questão é se você tiver a oportunidade de verificar o famoso cara-crachá. Por exemplo, vou comprar um imóvel em Ipatinga. Você não vai conseguir adentrar ao imóvel no primeiro momento, mas se você consegue ir lá na porta. Deixa eu ver. Lote 6 da quadra 15, em Coronel Fabriciano. Deixa eu ir lá na prefeitura e verificar se o lote 6 da quadra 15 é essa foto mesmo. Né? São informações que são públicas, que todo mundo consegue. E o que acontece às vezes é que na emoção daquele momento ali de fazer de arrematar, né, pelo menor preço, às vezes as pessoas não se atentam a essas questões, que são questões básicas que a princípio você mesmo, pessoa leiga que deseja comprar um imóvel em leilão, consegue fazer. Em relação o imóvel estar desocupado ou não, eu já vi em alguns casos vem essa informação na própria descrição, imóvel ocupado, imóvel desocupado. Os maiores casos que a gente tem de imóvel ocupado que são levados a leilão é o da Caixa, né, que a pessoa na maioria das vezes não conseguiu realizar o financiamento
E aí, realmente, você vai precisar tomar as devidas providências. Você foi o arrematante, vai ser emitido um documento que é a carta de arrematação, e a partir deste documento, você vai precisar de tomar as medidas legais para que o oficial de justiça vá até aquele imóvel, né? Porque às vezes o que acontece é a própria pessoa que é o proprietário e naquela emoção se acha no direito de bater lá e falar: oi, aqui ó, comprei. Então, não é assim que as coisas acontecem. Existe um procedimento judicial que você vai precisar, a partir da carta de arrematação, para que o oficial de justiça oficie essa pessoa e faça essa notificação, e aí vai ter um prazo legal para que essa pessoa desocupe o imóvel sob pena de força policial. E tem custo isso? Sim, esse valor. E esse custo não está incluso no valor do leilão, tá? Então, é interessante que as pessoas tenham essa noção. Sim. Que é assim que funciona, porque sim excelente a compra e venda de imóvel, né? A compra de imóvel por leilão, só que tem essas demais burocracias que você vai precisar. No caso, por exemplo, de imóvel ocupado, né? Estamos falando no caso então tem que saber certinho, né? Isso é muita cautela. O que acontece é que às vezes as pessoas são levadas na emoção daquele momento, de, nossa, eu preciso arrematar isso agora porque é muito bom. Mas é importante que a gente tenha essas cautelas. E assim, nada impede você comprar um imóvel de leilão ocupado, porque você vai conseguir, você é efetivo proprietário, você vai conseguir sim tomar posse da sua propriedade. Sim. Porém, é necessário que sejam tomadas essas medidas. Porque eu já vi exemplo também de pessoas que compraram um apartamento de leilão, que tinha esse caso das pessoas morando, então teve a ação judicial para desocupação e tal. E a pessoa que estava lá quebrou o apartamento inteiro. Isso, eu também já vi isso acontecer. Eu já vi caso também das duas pessoas, um foi lá falar com o outro que comprou e aí começar aquela briga. Então, assim, se caso isso aconteça, que esse proprietário, ele tem o valor de pedir esse valor, todo esse prejuízo que ele teve, né, que foi feito de maneira proposital pelo possuidor, pelo morador, né, diante daquela revolta, daquela situação. Então, esse proprietário, ele pode também, de forma judicial, eu sempre falo assim, gente, às vezes a gente fica pensando, não, mas no judicial, mas a forma judicial é a maneira correta de se resolver, principalmente essas questões que já estão muito acaloradas. Ô Lu, infelizmente nosso tempinho acabou, mas a gente quer agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço. Deixe seu contato, né, para quem tiver alguma dúvida, para que possa tirar. Meu Instagram é Luciana Evaristo ADV, pode me chamar lá que terei o maior prazer de tirar as dúvidas, de atender vocês. Muito obrigada mais uma vez, me desculpa pelo inconveniente. Imagina, acontece. E muito obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade. Nada, Lu, muito obrigada a você. Muito importante os esclarecimentos aqui, porque é dúvida de muita gente, principalmente dessa questão do contrato de você comprar, né, por leilão, que você tem que ficar esperto mesmo, ver direitinho onde é que você está se metendo, que você pode ir do céu ao inferno em questão de segundos, né, doutora? Exatamente. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Intervalo começar e voltamos com um bom dia, viu? Tropical.